Mídia, acordo entre Arábia Saudita e China é importante mostrar ao mundo o perigo do domínio do dólar. A aproximação entre a Arábia Saudita e China e o recente acordo firmado entre os dois países servirá para fomentar o comércio bilateral nas moedas de ambas as nações. Na economia global dominada pelo petrodólar, o acordo entre os dois países pode iniciar uma mudança radical, ressaltou o jornal South China Morning Post. Isso porque o comércio pode ser conduzido em moedas locais em vez da moeda norte-americana, o que representa um grande desafio ao domínio da moeda dos Estados Unidos. Apesar de ser um pequeno passo, o acordo é importante para abrir os olhos do comércio global para as consequências da hegemonia da moeda americana nos mercados. Novo destroyer do Irã com alto poder de dissuasão é colocado em prontidão no Mar Cáspio. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas iranianas, Mohammad Bagheri, anunciou a realização da cerimônia de implantação de um novo destroyer fabricado no país, a Frota Naval do Norte, para garantir a segurança do Mar Cáspio. A cerimônia ocorreu na cidade portuária de Bandar Anzali, no norte do Irã, nesta segunda-feira, 27 de 11 de 2023, informou a emissora Press TV. De acordo com o oficial iraniano, o país está aumentando seu poder de dissuasão sustentável contra os inimigos que ameaçam a região. Novas imagens reveladas da fragata Deiman, da classe Moji, que vai entrar em serviço amanhã. Armamento: um canhão Farj 76mm, um CIWS Kamad de 30mm, dois canhões U-23-1 e 2 DSHK para defesa local, dois lançadores de torpedo Mark 32 de 324mm e 8 GAD AS-HMS de 300 km de alcance. As fotos mais recentes da fragata Deiman, da classe Moji, em Bandar Anzali, que entrará oficialmente em serviço no Mar Cáspio com a 4ª Flotilha Regional. Na próxima semana, a embarcação será a primeira com radar YAS-EI em banda S. O novo destroyer é o 5º da classe Moji, que é equipado com diversos tipos de sistemas de defesa e equipamentos fabricados no país. Além disso, a embarcação tem capacidade de navegar por um longo período, realizar busca, detectar, identificar, monitorar e confrontar, e, se necessário, repelir quaisquer ameaças aéreas de superfícies submarinas. Dragão vitorioso caça J-10 da China pode ser trunfo contra os Estados Unidos e Taiwan. A revista The Nation Interest indicou que o caça chinês Chengdu J-10C é o carro-chefe do arsenal de Pequim. De acordo com a revista, a aeronave chinesa de 4ª geração, conhecida como Dragão Vigoroso, conta com o motor nacional WS-10, que permite a aeronave atingir uma velocidade de Mach 2.2. A China conta com aproximadamente 240 versões do J-10 voando e oferecendo capacidade de ataque terrestre para apoio aéreo próximo. Além disso, a aeronave é capaz de lançar mísseis guiados de médio alcance, bem como mísseis guiados por infravermelho de curto alcance. O Dragão Vigoroso também pode lançar bombas guiadas por laser não guiadas, além de disparar foguetes contra alvos terrestres. A revista também referiu que a aeronave possui diversos recursos avançados, como mísseis de longo alcance e radar ativo de varredura eletrônica. Por fim, a revista destaca as vantagens do J-10C sobre os caça F-16 dos Estados Unidos pretendidos por Taiwan podem surpreender e ser um grande trunfo contra as ameaças regionais. Exportações de bens militares da Turquia para a Rússia disparam, incomodando a OTAN, diz mídia. Crescimento nas remessas de peças restritas alimenta as suspeitas ocidentais de que as empresas turcas
são um canal de produtos sensíveis para Moscou. De acordo com o Financial Times, as exportações da Turquia para a Rússia de bens militares vitais para as Forças Armadas Russas dispararam neste ano, aumentando as preocupações entre os Estados Unidos e os seus aliados de que o país esteja agindo como um canal de produtos sensíveis para Moscou. Em um sinal de tensão entre os membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte, o subsecretário do Tesouro dos Estados Unidos para o Terrorismo e Inteligência Financeira, Brian Nelson, vai visitar Istambul e Ankara ainda nesta semana para discutir esforços para prevenir, interromper e investigar atividades comerciais e financeiras que beneficiam o esforço russo na sua guerra contra a Ucrânia, afirmou o Financial Times. Ainda segundo a mídia, os esforços para acabar com este comércio com a Rússia têm sido relativamente inconclusos, uma vez que os produtos têm aplicações comerciais e militares. Nos primeiros 9 meses de 2023, a Turquia reportou o triplo das exportações de 2022, registrando 158 milhões em exportações de 45 bens que os Estados Unidos listam como de alta prioridade para a Rússia e 5 antigos países soviéticos suspesos de agirem como intermediários para Moscou. As 45 categorias de mercadorias, que incluem itens como microchips, equipamentos de comunicação e peças, como miras telescópicas, estão sujeitas a controle de exportação dos Estados Unidos, da União Europeia, do Japão e do Reino Unido, destinados a impedir a sua entrada na Rússia. Mas estas podem ser contornadas por empresas que utilizem estruturas de intermediários para disfarçar os seus destinos finais e especular a mídia. As importações da Turquia de bens de alta prioridade provenientes de países do G7 aumentaram mais de 60% até agora neste ano, em comparação com os mesmos períodos entre 2015 e 2021, por quase 500 milhões. A Turquia, juntamente com a Arábia, com os Emirados Árabes Unidos, serve frequentemente como destino intermediário para entidades russas que procuram explorar rotas de importação em várias etapas para contornar os controles, disse um responsável europeu pelas sanções ao Financial Times. Washington e seus aliados europeus apelaram à Turquia para que tomassem medidas para limitar o comércio, segundo duas autoridades ocidentais informadas sobre o assunto. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos também sinalizou a questão neste mês na sua última rodada de sanções à Rússia. A Turquia manteve fortes laços diplomáticos e comerciais com a Rússia, ao mesmo tempo que se comprometeu a não ajudar Moscou a contornar os controles ocidentais das exportações. Além disso, o Ministério das Relações Exteriores do país afirmou que, embora não tenha respeitado as sanções ocidentais, o monitoramento rigoroso e a prevenção dos esforços para contornar as sanções através da Turquia são parte integrante da nossa política. As tensões comerciais surgem em um momento delicado para as relações da Turquia com o Ocidente. Ankara procura comprar caças F-16 norte-americanos no valor de bilhões de dólares, enquanto os Estados Unidos e a Europa pressionam a Turquia a aprovar a adesão da Suécia à OTAN. Satélite da Coreia do Norte tirou fotos da Casa Branca, Pentágono e base militar dos Estados Unidos, diz mídia. A Coreia do Norte afirmou que o seu satélite de reconhecimento capturou imagens da Casa Branca, do Pentágono e de um porta-aviões dos Estados Unidos na base naval de Norfolk. As informações foram divulgadas à agência Reuters, que afirmou que o líder norte-coreano Kim Jong-un recebeu tais registros, conforme a Agência Central de Notícias da Coreia. Em 22 de novembro, o país asiático anunciou que havia lançado com sucesso em alta o satélite de reconhecimento militar Moonlig Yong-1. O planejamento é que outros sejam lançados dentro de pouco tempo. O Ministério da Defesa da Coreia do Sul também confirmou que o satélite norte-coreano entrou em órbita com sucesso. Áreas sul-coreanas também foram capturadas pelo equipamento. O ministro da Defesa japonês Minoru Kihara, em conferência de imprensa em Tóquio, admitiu que um certo objeto está girando na órbita da Terra e que poderia ser um satélite da Coreia do Norte. Além disso, disse que analisava se o instrumento desempenhava as funções esperadas por Pyongyang. A capital informou que a missão principal se iniciaria em 1º de dezembro deste ano. No entanto, o Pentágono não confirmou tais informações, disse um oficial de defesa dos Estados Unidos. Não podemos confirmar a precisão desses dados, disse um representante do departamento. O Instituto dos Estados Unidos elenca 4 razões pelas quais as tropas dos Estados Unidos deveriam sair do Iraque e da Síria. A presença militar de Washington nesses países não contribui para a paz no Oriente Médio. Não só isso, como também torna os soldados americanos alvos de ataque, concluiu um novo relatório do Quincy Institute for Responsible Statecraft. Instituto Quincy para a Política Responsável. Desde o dia 17 de outubro, as forças norte-americanas alocadas nestas regiões do mundo foram atacadas 73 vezes, segundo a imprensa norte-americana. O número aumentou como resultado
da escalada do conflito israelo-palestino, que começou em 7 de outubro. O secretário-geral do Hezbollah, Nasrallah, sugeriu em declaração no início de novembro que os ataques ativos e pessoas dos Estados Unidos no Iêmen, no Iraque e em outros lugares estão ligados ao apoio de Washington a Israel e ao aumento militar sem precedentes dos Estados Unidos na região. Aos americanos digo, se querem que as frentes secundárias parem, devem parar a agressão em Gaza, sublinhou o líder em 11 de novembro. As consequências regionais da guerra Israel-Gaza demonstram que a Casa Branca deveria eliminar e não reforçar a obsoleta e desnecessariamente provocativa presença de tropas dos Estados Unidos na Síria e no Iraque, observou Jason Brolin, pesquisador da Universidade do Texas, no seu artigo para o Instituto Quincy. Para Johnson, é hora de o presidente Biden redistribuir as forças norte-americanas para uma posição mais segura em alto mar. Um acadêmico cita 4 motivos. Por que os Estados Unidos deveriam sair? Pergunta, entenda os pontos. Em primeiro lugar, a presença militar dos Estados Unidos na Síria e no Iraque proporciona uma oportunidade para as milícias xiitas aliadas ao Irã influenciar a estratégia nacional dos Estados Unidos, atacando soldados na região, segundo o especialista Johnson. Também enfatizou que cerca de 900 soldados dos Estados Unidos na Síria e 2.500 no Iraque foram atacados por milícias locais desde 17 de outubro. Esses ataques resultaram em aproximadamente 62 feridos entre o pessoal dos Estados Unidos, segundo a vice-secretária de imprensa do Pentágono, Sabrina Singh. Ao mesmo tempo, se alguém acredita que estes desprendimentos militares restringem a influência iraniana na Síria e no Iraque, está errado, disse o acadêmico. Referindo-se aos numerosos cartazes que mostram o comandante das forças especiais iranianas, Qassem Soleimani, em todo o Iraque, ao primeiro-ministro iraquiano Mohamed Shia al-Sani, que tem laços estreitos com o Teherã. Em segundo lugar, a presença militar prolongada dos Estados Unidos acarreta o risco de uma possível conflagração entre os Estados Unidos e o Irã, que seria muito mais perigosa e maior do que o conflito em Gaza. Terceiro ponto, segundo o especialista, seria que as instalações militares dos Estados Unidos na Síria e no Iraque ainda se destinam a combater os remanescentes do Estado Islâmico. A Casa Branca deveria ceder esta tarefa às milícias regionais, argumentou Johnson. De acordo com ele, os moradores fariam o trabalho com muito mais rapidez. Para provar a sua tese, o acadêmico referindo-se ao Afeganistão, para onde as forças militares dos Estados Unidos saíram às pressas em agosto de 2021. Tendo em conta tudo que foi dito acima, Washington precisa pôr fim à sua presença desnecessária nos 2 estados do Oriente Médio, que permitiria ao mesmo tempo a política externa americana mais ágil, concluiu Johnson. Nova aeronave da China pode rastrear e destruir com mísseis hipersônicos bombardeiro B-21 dos Estados Unidos. A equipe de pesquisa chinesa criou um duelo virtual entre a China e os Estados Unidos para ver quem venceria uma futura batalha aérea. Os resultados sugeriram que, com combinação de hardware avançado e novas táticas, a China poderia detectar os oponentes com a antecedência, informou o jornal Sul China Morning Post. Em uma plataforma simulada, uma plataforma furtiva com o B-21 e seu drone companheiro foram abatidos por mísseis AA da China que podem atingir uma velocidade Mach 6. Recorde-se que, após meses de atraso, o bombardeiro americano B-21 Raiden realizou seu primeiro voo em 10 de novembro. A aeronave, desenvolvida principalmente com foco em Pequim, obrigou os chineses a criarem contramedidas com nova tecnologia, indicou o jornal. A simulação, conduzida pelos chineses, demonstrou algumas das novas capacidades que estão sendo desenvolvidas no país. Em uma zona de combate virtual, a aeronave furtiva chinesa e seu drone Wingman, com velocidade de cruzeiro supersônica, também consegue voar consideravelmente mais rápido que os rivais norte-americanos. Os mísseis hipersônicos da China são construídos com características especiais para rastrear e destruir aeronaves furtivas, podendo se mover para um local próximo ao alvo, para depois atingir com velocidade extremamente alta, surpreendendo as aeronaves como o bombardeiro B-21 dos Estados Unidos. Durante a simulação, o B-21 foi surpreendido pelo ataque de mísseis chineses, ficando impossibilitado de tomar uma medida eficaz antes do impacto. Os militares chineses revelaram vários tipos de mísseis hipersônicos, contudo a versão para combate aéreo não foi tornada pública. A Força Aérea Chinesa também confirmou que uma grande e avançada aeronave furtiva está sendo desenvolvida pelo país. Grupo de ataque de porta-aviões dos Estados Unidos entra no Golfo Pérsico em meio a tensões no Oriente Médio. Um grupo de ataque norte-americano liderado pelo porta-aviões Uzi Daguin White
de Eisenhower transitou pelo Estreito de Hormuz para o Golfo Pérsico. Disse o Comando Central dos Estados Unidos, com o grupo de ataque do porta-aviões de Eisenhower completou a passagem através do Estreito de Hormuz para entrar nas águas do Golfo Pérsico como parte da continuação de apoio às missões do Comando Central dos Estados Unidos, lê-se em comunicado. O grupo é composto por um porta-aviões, um cruzador de mísseis, destroyers e 9 esquadrões aéreos. De acordo com o comunicado, a fragata francesa Languedoc também navega junto com os navios americanos. Conforme detalhes, CENTCOM, permanecendo no Golfo Pérsico, o grupo naval realizará patrulhas para garantir a liberdade de navegação nas principais vias navegáveis internacionais. Brasil lidera volume de comércio e eleva parceria estratégica com a Rússia, diz Ministério das Relações Exteriores da Rússia. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou que o Brasil lidera o volume de comércio com a Rússia na América Latina. A cooperação prática está se fortalecendo. O Brasil é líder em volume de comércio com a Rússia na América Latina e no Caribe, afirmou durante a exposição do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, celebrando os 195 anos das relações diplomáticas entre os dois países. Segundo o ministro, as áreas-chave das relações bilaterais envolvem a indústria química, a agricultura, o trabalho na área de energia e espaço. Hoje a relação entre os nossos países está se fortalecendo em alinhamento com a parceria estratégica que tem um caráter sustentável e não conjuntural. A tarefa de fortalecer a cooperação com a República Federativa do Brasil é salientada em uma linha separada, em um bloco separado, na renovada há meio ano concepção da política externa da Federação da Rússia, observou. O fornecimento de fertilizantes russos para as necessidades do complexo agroindustrial brasileiro nos permite contribuir em conjunto para a estabilidade alimentar mundial, destacou. China quer produzir em massa robôs humanoides com inteligência artificial e calcula mercado de 150 bilhões até 2035. Na próxima década, os robôs humanoides poderão aumentar os trabalhadores humanos em muitos campos, mas também poderão substituir um grande número deles, dizem os especialistas. Embora antes fossem tratados apenas na ficção científica, os robôs humanoides estão se tornando cada vez mais comuns. No início deste mês, o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação chinês publicou novas diretrizes sobre a fabricação de robôs para o rápido avanço no setor de inteligência artificial do país, prevendo que o país poderia produzir robôs humanoides em massa até 2025. Em 2027, os robôs humanoides já poderiam começar a ter um impacto na economia, embora ainda não existam vários avanços tecnológicos importantes a serem feitos. Até lá, a inovação tecnológica dos robôs humanoides será significativamente melhorada. Um sistema de cadeia de abastecimento industrial seguro e confiável será reformado. Uma ecologia industrial com competitividade internacional será construída e nossa força abrangente alcançará o nível avançado do mundo, escreveu, segundo a mídia chinesa. A China tem sido líder mundial em inteligência artificial e robótica, com os estrategistas econômicos do país socialista impulsionando um enorme esforço para fazer avançar o campo dos setores da educação, pesquisa e indústria transformadora. O Conselho de Estado da China apresentou o Plano de Desenvolvimento da Inteligência Artificial de Nova Geração, um roteiro para se tornar líder mundial em inteligência artificial até 2030 e reservou 400 bilhões para desenvolver o núcleo da sua indústria de inteligência artificial até 2025. No entanto, a corrida tanto pela inteligência artificial como pelos robôs humanoides é global. No início deste ano, a União Europeia proibiu a exportação de certas tecnologias de inteligência artificial para a China e os Estados Unidos proibiram também a venda de certos chips de computador relacionados com a tecnologia a empresas chinesas. Empresas como a Tesla, Agility, Aptronic e Hanson Robotics introduziram robôs humanoides nos últimos anos e inúmeras instalações de pesquisa e universidades estão realizando projetos semelhantes. A Goldman Sachs previu no início deste mês que até 2035 a indústria da robótica humanoide poderia valer 150 bilhões em todo o mundo, dizendo que poderia preencher 4% da escassez projetada de mão de obra industrial dos Estados Unidos até 2030 e 2% da procura global de cuidados a idosos até 2035. Especialistas que falaram com a mídia britânica destacaram recentemente muitos dos usos potenciais dos robôs humanoides inteligentes, desde cuidar de idosos até realizar medicina de precisão em partes remotas, em zonas rurais ou nos campos de batalha. A produção em massa de robôs a preço razoável é alcançável
com economias de escala e avanços tecnológicos, e prevemos todos os tipos de robôs apoiando as forças de trabalho na indústria, saúde, construção, transporte, hotelaria e muito mais, disse os especialistas. Robôs inteligentes podem aumentar a produtividade, melhorar o controle de qualidade e ajudar a realizar tarefas repetitivas ou perigosas. Outro especialista observou que agora temos robôs que também reagem às emoções e ao comportamento de leitura. Teremos robôs lidando com transtornos mentais, transtornos comportamentais, com crianças e também com adultos. Se pensarmos nos idosos, teremos muita gente com mais de 65 anos. Os robôs podem entrar em ação para apoiar e ajudá-lo, o que também permite que as pessoas vivam mais. Outro observou que os robôs podem mais facilmente realizar tarefas repetitivas e podem até substituir um grande número de trabalhadores humanos. Nas indústrias transformadoras, mas salientou que precisaremos sempre de técnicos em robótica, humanos que monitorizem e forneçam a manutenção aos robôs. Penso que veremos gradualmente a sua existência em alguns setores para apoiar os trabalhadores existentes, disse o especialista. Por exemplo, robôs humanoides poderiam ser empregados em fábricas flexíveis, trabalhando com pessoas para montar peças de equipamentos. Eles também poderiam ser usados para assistência social, também como ferramentas auxiliares de ensino nas escolas. Veículos velhos, coordenação ruim e falta de defesa aérea. Mídia traz relatos de soldados ucranianos. Um relatório apresentado nesta segunda-feira, 27/11/2023, pela publicação alemã Bild, mostra a denúncia de 5 soldados das Forças Armadas da Ucrânia sobre as péssimas condições na linha de frente da contraofensiva. Veículos com mais de meio século de uso que não são blindados, coordenação ruim de tropas e até falta de defesa aérea. Essas são apenas algumas das reclamações de militares ucranianos divulgadas pelo Bild durante a Operação Militar Especial Russa. Apesar dos bilhões em ajuda enviada pela Europa e pelos Estados Unidos ao governo de Zelensky, o país acumula derrotas e denúncias de corrupção no conflito. Enquanto a liderança ucraniana aponta orgulhosamente para os tanques ocidentais que recebeu, como o Leopard, o Challenger e o Abrams, muitos soldados são forçados a viajar em veículos de 50 anos devido à escassez de blindados de transporte pessoal SUVs, aponta a publicação. Ainda há denúncias de soldados que são obrigados a fazer a manutenção dos veículos e até abastecer por conta própria, por falta de combustível fornecido pelo exército. Os militares também compram drones com recursos pessoais ou doados por voluntários, já que o governo ucraniano não tem fornecido equipamento, pontua a publicação alemã. A falta de articulação até entre as próprias unidades militares ucranianas é outra reclamação dos soldados. Cada brigada luta por si mesma, ora ignorando completamente as brigadas à sua direita e à esquerda, ora até em concorrência com elas, acrescentou o texto. Outro problema é a falta grave de equipamentos de defesa aérea nas linhas de combate, o que deixa os soldados ainda mais vulneráveis. Conforme a publicação alemã, o sentimento de raiva e frustração é cada vez maior entre os militares das Forças Armadas da Ucrânia. Enquanto alguns acusam as autoridades de abandonar as tropas e não fornecer o apoio necessário, outros culpam os generais por condená-los a mortes na linha de frente. Diante das evidências de que os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte continuam a enviar armas para a Ucrânia, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse em diversas ocasiões que bombardear o país com esses equipamentos não contribui em nada para o sucesso das negociações russo-ucranianas e terá efeito negativo. O ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, observou que qualquer carga que contém armas para a Ucrânia se tornará alvo legítimo da Rússia. A Alemanha anuncia suprimentos militares para a Ucrânia de 1,4 bilhão, incluindo na defesa aérea. O país europeu revelou uma nova rodada de ajuda militar a Kiev após o último pacote, que foi comunicado no mês passado. A Alemanha fornecerá à Ucrânia mais claro sistema de defesa antiaérea de médio alcance, IRIS-T, como parte de um pacote de ajuda militar no valor de mais de 1,4 bilhão, informou o Ministério da Defesa alemão em um comunicado na quinta-feira, 23/11/2023. A rodada de ajuda militar inclui drones e sistemas de defesa por drones, veículos de desminagem, comunicações por satélite, equipamentos de guerra eletrônica, minas antitanque direcionais e projéteis de artilharia, de acordo com o Ministério. Os sistemas IRIS-T é um segundo radar de rastreamento Patriot entregues em outubro, chegará à Ucrânia ainda neste ano, assim que o pessoal ucraniano tiver concluído o respectivo treinamento, informou ele. A Alemanha se tornou o maior fornecedor de ajuda militar à Ucrânia.
atrás apenas dos Estados Unidos, depois da relutância inicial em fornecer armas. Boris Pistorius, ministro da Defesa alemão, confirmou no início de novembro os planos de aumentar o apoio militar do país à Ucrânia, em resposta aos relatos da mídia de que o governo está tentando aumentar a ajuda para 8 bilhões em 2024. Na segunda-feira, 27 de 11 de 2023, Werner Hoyer e Teresa Minska, presidente e vice-presidente, respectivamente, do Banco Europeu de Investimento, visitaram Kiev, onde se encontraram com o presidente Zelensky, o primeiro-ministro Denis Shmyhal e outros altos responsáveis ucranianos, escreveu o portal Leitboz West. Durante a visita, foi inaugurada a plataforma regional do BEI para a Europa Oriental, que visa a reconstrução da Ucrânia após o conflito. A plataforma foi concebida para prestar um apoio reforçado à Ucrânia e ao leste europeu, alinhando-se e coordenando-se estritamente com as representações do BEI na Moldávia e no sul do Cáucaso, Tbilisi, Geórgia. Com mais recursos e conhecimentos especializados no terreno, ainda mais perto dos parceiros do banco, a plataforma será fundamental para apoiar os esforços de recuperação e reconstrução. Esta expansão se baseia na presença de 16 anos do BEI na Ucrânia, com uma carteira de projetos avaliada em 7,3 bilhões, com foco especial no transporte, energia e infraestrutura municipal, disse o comunicado da imprensa do BEI. O que está por trás do poder financeiro de Israel? Pergunta. O produto interno bruto de Israel disparou para 501 bilhões no ano passado e estima-se que aumente para 611 bilhões até 2026. O Estado é agora apontado como o 29º maior economia do mundo em termos de PIB. Então, o que tem potencializado os cofres de Israel? Pergunta. O rendimento per capita de Israel é agora 58,273, o segundo mais elevado do Oriente Médio, depois do Catar, que tem 83,890, de acordo com a base de dados do Fundo Monetário Internacional. Este é um grande salto em relação à década de 1980, quando o Estado foi atingido por uma série de dificuldades econômicas, incluindo hiperinflação e uma forte dependência das importações, e o rendimento per capita do país foi avaliado em cerca de 6,600. Várias fontes atribuem o atual poderio financeiro de Israel a uma série de fatores cruciais, incluindo as pesadas contribuições dos Estados Unidos, as medidas tomadas no rescaldo da crise econômica no início da década de 1980, o pesado investimento em investigação e desenvolvimento, a exportação de alta tecnologia e um setor de turismo próspero, a ajuda norte-americana. O compromisso de Washington em ajudar Tel Aviv tem raízes antigas que remontam a 14 de maio de 1948, quando os Estados Unidos foram o primeiro país a reconhecer Israel como um Estado independente. De acordo com fontes abertas, os Estados Unidos fornecerá a Israel mais de 260 bilhões em ajuda militar e econômica combinada desde então, dando também cerca de 10 bilhões a mais em contribuições para sistemas de defesa antimísseis israelenses, como a Cúpula de Ferro. Em 2016, o então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, assinou um acordo sobre um pacote global de 38 bilhões em ajuda militar entre 2017 e 2028. O esforço dos Estados Unidos para dar tanto a Israel pode ser atribuído a uma série de fatores, incluindo as obrigações históricas da América do Norte, que remontam ao apoio acima mencionado à criação do Estado judeu em 1948. Além disso, os Estados Unidos consideram Israel um país aliado crucial no Oriente Médio, que compartilha seus objetivos e tem um compromisso mútuo com Washington, com o que Washington chama de valores democráticos. De acordo com o Serviço de Pesquisa do Congresso dos Estados Unidos, a ajuda externa norte-americana tem sido um componente importante para cimentar e reforçar esses laços. As autoridades dos Estados Unidos e muitos legisladores há muito consideram Israel um parceiro vital na região. A Agência de Assistência Externa do Governo dos Estados Unidos, por sua vez, disse que o apoio norte-americano ajuda a garantir que Israel mantenha a sua vantagem militar qualitativa sobre potenciais ameaças regionais. A agência acrescentou que o objetivo é garantir que Israel esteja suficientemente seguro para tomar as medidas históricas necessárias para chegar a um acordo de paz com os palestinos para uma paz regional abrangente. Em uma entrevista a um jornal online indiano, o professor Tomer Fadlon, conferencista e conselheiro acadêmico do programa de mestrado em cibernética,
político e governo da Universidade de Tel Aviv destacou que a trajetória de Israel reflete uma história de sucesso de uma nação que enfrentou uma grave crise de recursos. Foi essa escassez aliada a uma crise econômica que nos fez procurar o melhor e além, e procurar caminhos para crescer. A escassez de recursos nos faz trabalhar mais. E isso resume todo o sucesso econômico que se seguiu, sublinhou. O professor apontou a liberalização da economia israelense em 1985 como parte das reformas econômicas que surgiram após um colapso econômico do Estado em anos anteriores, quando o governo de Israel gastou muito na defesa. Segundo ele, um dos resultados positivos da liberalização econômica foi o impulso de Israel para investir em pesquisa e desenvolvimento. Israel abriu as portas ao investimento estrangeiro direto. Os gastos do governo em segurança e defesa caíram de cerca de 25% do PIB para cerca de 5 a 6%, sublinhou Fladon. Ele acrescentou que no início da década de 90, Israel começou a gastar muito em pesquisa e desenvolvimento. Consequentemente, os gastos em pesquisa e desenvolvimento como parcela do PIB aumentaram drasticamente para 5% e criaram uma lacuna entre Israel e outros países, disse o professor. Em 2021, as despesas de Israel em pesquisa e desenvolvimento saltaram para 5,6% do PIB, o que é o mais elevado do mundo e é seguido pela Coreia do Sul, 4,9%, e Taiwan, 3,8%, segundo as estimativas da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Fábio observou a este respeito que nós, Israel, tivemos a sorte de gastar em pesquisa muito mais de todos os outros, e quanto a tecnologia de informação explodiu, já havíamos alcançado vantagem comparativa, explicou. Muitos atribuem um aumento no rendimento per capita de Israel após 2006, a exportação de grandes volumes de tecnologia de alta qualidade da época. O Comtrade da ONU, um repositório de estatísticas do comércio global, define as exportações de alta tecnologia como produtos com alta intensidade de pesquisa e desenvolvimento, como aeroespacial, computadores, produtos farmacêuticos, instrumentos científicos e máquinas elétricas. De acordo com os dados do Comtrade da ONU, as exportações de alta tecnologia de Israel valeram 3,12 bilhões em 2007. Com os anos seguintes a verem o valor aumentar gradualmente. Em 2021, Tel Aviv exportou impressionantes 17 bilhões em alta tecnologia, o que representou cerca de um terço das suas exportações de produtos manufaturados. As outras exportações do Estado se referem a diamantes lapidados, petróleo refinado, produtos agrícolas, produtos químicos, textos e vestuário. Os dados da Autoridade de Inovação de Israel indicam que o país ocupa o primeiro lugar no mundo em percentual do PIB proveniente de indústrias de alta tecnologia e percentagem da força de trabalho em alta tecnologia. O turismo em Israel continua sendo uma das principais fontes de rendimento do país, com receitas que deverão atingir um total de 3,48 milhões antes do final deste ano. De acordo com as estatísticas oficiais, o valor está projetado para aumentar para 4,5 bilhões em 2027. De acordo com fontes israelenses, o Estado teve até agora 2,5 milhões de entradas de turistas em 2023, enquanto Israel registrou o maior fluxo de turistas, com 4,9 milhões de visitantes em 2019. A empresa de classificação SP Global afirmou, entretanto, que uma provável interrupção do turismo estrangeiro em Israel devido ao atual conflito armado do país com o grupo militante palestino Hamas pode ter um impacto mínimo na economia do Estado judeu. O Paquistão deseja maior influência global ao querer entrar no BRICS já em 2024, dizem analistas. O Paquistão quer oficialmente aderir ao BRICS em 2024. O anúncio foi feito na semana passada pelo embaixador do país na Rússia, Mohamed Khalid Jamali, que afirmou que o país sul-asiático está entrando em contato com os países membros para agregar apoio à sua candidatura. A partir de janeiro de 2024, a Argentina, a Arábia Saudita, o Egito, os Emirados Árabes Unidos, a Etiópia e o Irã se juntarão ao Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul na nova composição do BRICS. Como quase todos os seus vizinhos, Índia, China e Irã são ou serão parte do bloco. Não é surpresa que o Paquistão queira entrar no BRICS, uma vez que desempenha um papel-chave na geopolítica regional. Mas será que só isso explica o desejo do país de entrar no grupo geopolítico? Pergunta.
O BRICS representa 40% da população global. O Paquistão, como muitos outros países, manifestou interesse em aderir e contatou a Rússia, em particular, para o apoio à sua candidatura de adesão, disse um diplomata sênior da Embaixada do Paquistão em Moscou. Desde a sua criação em 2001, o BRICS tem como objetivo promover a cooperação, crescimento econômico e a influência entre os países membros. Uma das principais vantagens de aderir ao BRICS é o seu poder econômico coletivo. Seus membros contam com vastas populações e recursos abundantes, contribuindo coletivamente com 31,5% do produto interno bruto mundial. Com os novos membros, a partir de 2024, espera-se que o bloco contribua com mais de 50% do PIB global até 2030, superando significativamente o G7, grupo composto por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. Assim, para o Paquistão tornar-se membro, significa, acima de tudo, um aporte de influência dessas nações, podendo negociar em termos mais favoráveis com instituições financeiras nas relações comerciais. O ex-gerente e analista da Ingram Corporation, o Dr. Shahid Rashid, disse a Sputnik que tornar-se membro dos BRICS pode ajudar o Paquistão a reduzir a dependência dos mercados ocidentais tradicionais e crescer a partir da base do consumidor de outros países membros. As políticas dos Estados Unidos e seus aliados ocidentais não se baseiam na prosperidade das economias em desenvolvimento, mas sim na hegemonia e no controle dessas nações, afirmou, considerando que o BRICS, constituído maioritariamente por nações em desenvolvimento, visa alcançar a prosperidade econômica. A criação do novo Banco de Desenvolvimento pelos membros do BRICS visa apoiar projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável nas economias emergentes. Portanto, essa iniciativa pode ajudar o Paquistão, promovendo o crescimento econômico e a prosperidade financeira, explicou Rashid. Além disso, a entrada de países ricos em petróleo como a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e o Irã ao BRICS no próximo ano reduzirá gradualmente a dependência do dólar americano a nível mundial, além do fato de que o bloco quer desenvolver sua própria moeda para conduzir transações. O BRICS irá em breve negociar ouro ou em sua própria moeda, e isso pode trazer benefícios infinitos para o Paquistão, pois abre mais oportunidades para desenvolver e fortalecer as relações comerciais bilaterais com essas nações ricas em petróleo, analisou. Além disso, tornar-se membro poderia trazer mais investimento para o país, aumentando assim as oportunidades de emprego e reduzindo o desemprego e a pobreza. Para além da economia, o BRICS forneceu uma plataforma para os seus países membros abordarem conjuntamente questões globais e trabalharem junto com as reformas em organizações internacionais, como Frente Unida, em muitos desafios globais, como as alterações climáticas, o extremismo e a pobreza. O BRICS solidificou a influência política de seus membros na cena global. Para o Paquistão, isso pode significar maior exposição internacional e a capacidade de pedir apoio para as reformas necessárias dentro do país, disse o analista. Aliada dos Estados Unidos e antiga inimiga do Irã, o que representa a entrada da Arábia Saudita no BRICS? Pergunta. Grande exportador de petróleo, um dos países mais estáveis do Oriente Médio, a entrada da Arábia Saudita no BRICS, a partir do próximo ano, surpreendeu o mundo, apesar de ser alinhado historicamente aos Estados Unidos. Especialistas analisam o que o país busca diversificar alianças e até o uso de moedas alternativas ao dólar em suas transações financeiras. Até recentemente, a presença da Arábia Saudita e do Irã em um mesmo grupo seria algo inimaginável devido à intensa rivalidade que sempre marcou a diplomacia entre os dois. No entanto, a partir do próximo ano, os países se unem ao BRICS, que atualmente é formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Além deles, irão se tornar membros Argentina, Etiópia, Egito, Emirados Árabes Unidos. O professor de Política de Comércio Exterior e de Economia do FGV, Mana Guimet Paulo Ferracioli, disse a Sputnik Brasil que o episódio representa uma vitória da diplomacia chinesa que incomoda demais os Estados Unidos.
Era uma relação impossível. Durante anos, esses países não se visitavam. E não era interesse americano que acabaria com essa divergência. Apareceu uma diplomacia chinesa completamente sofisticada e conseguiu conversar com os dois lados. No dia em que Xi Jinping foi eleito para o terceiro mandato, o Irã e a Arábia Saudita foram convidados para a posse e tocaram o acordo que faria com que voltassem em um futuro próximo a ter relações diplomáticas, resume o especialista. Com a diplomacia retomada, a China passou a defender o ingresso da Arábia Saudita e do Irã no BRICS para deixar de vez as divergências de lado. Era uma vitória meio inacreditável alcançada pela diplomacia chinesa sem que houvesse grandes oposições. Tanto que neste último mês, o presidente do Irã visitou a Arábia Saudita, teve encontros com o rei, acrescentou. E para além do bastidor diplomático sobre o sucesso chinês na missão em aproximar dois inimigos antigos do Oriente Médio, o que representa a entrada da Arábia Saudita no grupo a partir de 2024? Pergunta. Para Paulo Ferracioli, materializa um novo posicionamento do BRICS em criar alternativas ao dólar nas transações entre os países, principalmente na área de energia. É nesse processo, uma das coisas que foi surgindo muito fortemente foi a ideia de buscar formas de fazer operações, sejam financeiras, mas principalmente comerciais, que pudessem ser feitas em moedas que não dólares, enfatiza. Historicamente, a nação árabe possui uma aliança profundamente íntima com os Estados Unidos desde 1945, quando, em troca de fornecer petróleo mais barato, o país norte-americano garantia a segurança do Reino Saudita. Na sequência, a venda de combustível fóssil do país ao restante do mundo passou a ser exclusivamente via dólares, o que também ajudou a consolidar a parceria. Isso durou sem nenhum problema por bastante tempo, até que a Arábia Saudita, nos últimos anos, teve uma série de pequenos problemas. E com isso começou a se interessar em deixar de ser, digamos, totalmente obediente aos desígnios americanos e resolveu procurar apoios. Além disso, começou a discutir seriamente a eliminação dessas necessidades de vender somente em dólares. Pontuou um analista. Esses objetivos em comum, segundo o professor da FGV, foram um dos fatores mais importantes que culminaram no acordo com o BRICS em um momento em que os países do bloco já começam a fazer transações em moedas como rublos e yuans, rúpias, cenário também intensificado por conta das sanções contra um dos principais países do bloco, a Rússia. Isso colabora para que você não fique preso a uma única moeda. Essa é a ideia, não é uma coisa anti-ocidental, mas é pró-país, para tornar um mundo mais plurilateral. Do ponto de vista do BRICS, que pretendia desde o início fugir de um unilateralismo, isso caiu como uma luva e foi bem aceito pela Arábia Saudita. Já a mestra em Direito Público, Arminda Ludmila Deveza Martins da Rocha, integrante da Comissão Internacional da Ordem dos Advogados do Brasil e especialista no Oriente Médio, ressaltou que a expansão do BRICS irá fortalecer as bandeiras dos países árabes e africanos, trazendo novos contornos à expansão nas cooperações com essas nações. Além disso, a diversidade geográfica, econômica e ideológica, com a entrada de países como a Arábia Saudita, pode funcionar como ferramenta alternativa ao sistema global, com o fortalecimento de laços entre os divergentes. A Arábia Saudita terá vantagens potenciais que vão incluir a diversificação econômica, porque, historicamente, ela é altamente dependente do petróleo. Ainda vai colaborar com outros membros do BRICS em setores como tecnologia, manufatura e serviços, além do acesso a mercados emergentes. Então, participar desse grupo vai proporcionar maior oportunidade de investimento, argumento. Outro ponto importante ressaltado pela especialista é como o grupo vai ajudar seus membros a terem resiliência em momentos de choque econômico global. O BRICS tem diferentes pontos fortes econômicos que vão ajudar a personalizar os impactos adversos em momentos de crise, principalmente em crise econômica. Aliado a todos esses fatores, o professor Ferracioli lembra que há um ambicioso projeto em andamento que busca tornar a Arábia Saudita muito mais do que um mero exportador de petróleo. Em breve, vai se tornar um país sofisticado tecnologicamente, pontua. Com isso, segundo o especialista, há a possibilidade de encontrar apoios importantes dentro do grupo. É o caso do Brasil, que já busca ampliar a parceria com o país, para o qual já é um grande exportador de alimentos. Prova disso é a viagem do presidente
Lula da Silva, nesta segunda-feira, 27 de outubro de 2023, com a previsão de encontros ao longo da semana em Riad com o príncipe Mohammed bin Salman e empresários sauditas de vários setores.